Bem, amigos da Rede Sul Bahia de Comunicação, Rádio Tropical FM, Caraípe FM, toda a cadeia Rede Sul Bahia de Comunicação. Hoje nós vamos conversar com Adalberto Alves Pinto, ex-prefeito da cidade de Medeiros Neto. E claro, eu acho que é hora da gente estar conversando, falando exatamente dos novos acontecimentos. Afinal, são 9 meses depois, claro, de cumprir o seu mandato dentro da cidade de Medeiros Neto. E é uma coisa que tem que ser conversada, tem que estar mostrando exatamente, até porque existem coisas acontecendo agora e que foram plantadas com toda certeza, semeadas, melhor dizendo, até exatamente na administração Adalberto Alves Pinto. E isso traz, claro, que uma satisfação muito grande para qualquer governante, ainda mais porque, avaliado como foi, como teve a sua administração entre as 10 melhores do estado da Bahia. E ainda assim, Adalberto Alves Pinto, aqui, meu convidado ao vivo, ainda assim, ultimamente sofrendo duras críticas. Isso incomoda, Beto Pinto, saindo exatamente de uma administração bem avaliada, aprovada, uma aprovação de 80% da população da cidade de Medeiros Neto, também uma aprovação recorde dentro do estado, nosso estado da Bahia. E ainda assim, algumas duras críticas, eu diria. Chegou a hora de falar, 9 meses depois. Adalberto Alves Pinto, isso te incomoda ou é aquele velho Beto Pinto, não é? Acostumado também com isso, afinal, a política faz determinadas curvas, toma algumas vertentes que deixa realmente a gente até surpreso, eu diria. Mas está acostumado com isso? Está feliz mesmo assim, tendo a população ao seu lado, como você sempre teve, que eu acho que é um fator mais importante para qualquer homem público. Beto Pinto, muito boa tarde, é um prazer tê-lo conosco aqui na Rede Sul Bahia de Comunicação. Boa tarde, Fernando, boa tarde a todos ouvindo essa emissora. Como você disse, Fernando, 9 meses eu sem utilizar o microfone dessa emissora para dirigir a população de que eu pertenço, a população que eu amo, a população que eu trabalho. Então, para mim, é um tempo significativo. Até foi um momento, a última vez que eu estive aqui no microfone, usando o microfone dessa emissora, foi para poder agradecer a população por ter votado no candidato que eu apoiei, que eu ajudei a eleger, e eu estive aqui com ele, com o Nilson Costa, para agradecer a população. Foi a última vez que eu estive aqui. Isso faz 9 meses aproximadamente. Exatamente, essa ausência de 9 meses, essa ausência, claro que é a ausência do microfone, mas na cidade você está sempre circulando. Por que essa ausência tão longa, tanto tempo, sem estar se dirigindo exatamente à população, sem estar conversando com ela aqui no rádio? Pessoalmente, a gente vê você sempre na rua. Olha, Fernando, quando a gente terminou as eleições, o meu interesse é que a administração Nilson Costa, ela tomar posição, tomar corpo, né, ela amadurecer na cidade. Então, é preciso até que eu mergulhasse, né, afastado do processo político, para que o novo gestor atenda e aplique a sua vontade, aplique o seu desejo, seus compromissos políticos sejam realizados. Então, o afastamento meu é uma forma estratégica de dar espaço para que o novo gestor faça e apresente o seu trabalho. Ô Beto, uma coisa que tem acontecido e que chama a atenção, tanto é que eu te convidei para essa entrevista na Rede Sul Bahia de Comunicação, nesse momento a gente fala em rede, em toda a Rede Sul Bahia, exatamente as críticas, que apesar de bem avaliado como você sempre foi, a prova disso está aí o Nilson Costa no governo, com a sua aprovação, com o seu apoio, e até saiu bem avaliado entre as 10 melhores do estado da Bahia. Essas críticas te incomodam, te chateia, te magoa? Como é que você tem encarado isso aí? Fernando, as críticas são importantes, porque o exercício democrático de direito, ele é importante ao contraditório. Tem que ter a pessoa para criticar, para debater, para poder fazer com que exerça o sistema democrático. Eu entendo assim. O que é difícil você entender é quando as pessoas muito próximas de você, que lutou e acreditam em você, e vê você, como diz a história, apanhando na boca de pessoas que não têm compromisso social, batendo, defamando, e as pessoas me cobrando, Beto, mas e aí, você não vai falar nada, você não vai explicar nada, você não vai expor a população, esse mundo de críticos que está levando? Então isso aqui, por mim, até, eu estou acostumado acostumado a apanhar, tem o pessoal que brinca, o jacaré tem um couro grosso, está acostumado, o bicho aguenta couro. Mas as pessoas que nos ajudaram a administrar, que viveu com a gente esse período todo, sente, nesse momento, muita dor, e aí cobra da gente suposição. Por isso que, quando você me convidou para poder fazer essa entrevista, eu venho com o maior prazer do mundo, venho para poder, como já ouvi muita população durante esses 9 meses, eu venho aqui prestar conta do mandato, né, que eu tive com a população, exerci com a população de Medeiros Neto, e também
para poder esclarecer para as pessoas que acreditam em mim, né? Ver, avaliar, refletir e relembrar até essa administração que nós tivemos. Você está vivendo aí, não é? Claro que um momento importante para a cidade. A gente vive um momento agora, eu poderia dizer tão como importante as eleições, quando você teve esse apoio, apoiou a atual administração. Agora é o julgamento das contas, serão julgadas na Câmara Municipal de Medeiros Neto. Esse momento é um momento político ou é um momento de comprometimento social, Beto? Como é que você analisa esse momento de votação, da participação dos vereadores, de analisar aquilo que foi feito, tudo aquilo que deixou-se planejado para que acontecesse dentro da nossa cidade, dentro de Medeiros Neto e em toda a nossa região? Esse momento é um momento político ou é um momento de refletir, da população refletir, do próprio vereador refletir? Qual é o momento que a gente vive agora? Ô, Fernando, nós temos no sistema brasileiro de gestão, nós temos o sistema representativo. O eleitor vota em um deputado, num vereador, num senador, para que esse legislador, né, que é o poder legislativo, o represente. Então, esse é um sistema político que é aprovado nas leis, nas normas brasileiras. Então, por exemplo, o eleitor não vai mais julgar minhas contas. Quem julga são pessoas que o eleitor votou. Então, ele é representativo. Então, por isso que o poder fica para o legislativo julgar, fazer leis, mas através da procuração que o eleitor dá para ele, que é o voto. Então, você delega aquela pessoa para te representar, à medida que você escolhe um candidato. Então, como você tocou nesse assunto, eu vou expor. A questão é o seguinte: quando a gente assume um mandato com a população, o mandato que a população nos dá é de 4 anos, certo? Que o Poder Executivo no Brasil exerce como prefeito, como governador, como presidente, são 4 anos, com direito à reeleição. O que acontece é que, no caso do prefeito, ele governa os 4 anos e as contas dele é avaliada tecnicamente por um tribunal de contas e depois politicamente pela Câmara Municipal. É de forma técnica no Tribunal de Contas dos municípios. E agora... De forma política no Poder Legislativo Municipal, que são a Câmara de Vereadores. Isso atrapalha? Isso atrapalha, porque é o seguinte: às vezes o gestor não faz nada no município, não trabalha, não faz nada, e as contas são todas aprovadas no Tribunal de Contas, e os vereadores também aprovam. Tem Medeiros Neto, por exemplo, eu ouço falar que tem gestão anterior que até hoje, de prefeito anterior, que não foi votada as contas, foram aprovadas no tribunal e nem conta foi votada. Então, o que atrapalha é que a população, ela não tem o poder de julgar nesse momento. Quem tem poder de julgar são a representação que tem dela, que é o vereador. O Tribunal de Contas é composto por técnicos, aparentemente. Mas, na realidade, 99% das pessoas que estão no Tribunal de Contas são ex-deputados. Não deixa de ser político também. É totalmente político. É totalmente político o Tribunal de Contas. Não é técnico. A maioria, 99%, são políticos. E políticos que já tiveram vários mandatos. Te preocupa esse momento de julgar contas? Preocupa porque eles têm um poder. É o seguinte: se suas contas forem aprovadas pelo Tribunal de Contas do município, aí os vereadores, cabe a eles aprovar ou reprovar. Para eles reprovarem o que foi aprovado, precisa 2/3 contra. E se for reprovado por lá, precisa 2/3 a favor do gestor para aprovar as contas. Então, essa conta pesa porque você, num processo político, você não consegue agradar a todos, e também isso é o exercício democrático, né? Isso aí, qualquer prefeito passa por isso, e qualquer gestor passa por isso, que a obrigação do prefeito, a obrigação do gestor é atender a maioria, não absolutamente todos, que não conseguem atender. Então, você tem que lutar para atender a grande maioria da população. Você teve algum tipo de dificuldade? Até porque também você pegou uma administração que te antecedeu, aliás, uma não, 2, foram 8 anos, aonde eu convivi aqui, aliás, em Medeiros Neto, nós convivemos, boa parte da população, 80% dela, também acompanhou as 2 administrações que te antecedeu. E aí a gente viu que pegou uma cidade realmente, eu poderia dizer, altamente sucateada. Na verdade, Medeiros Neto, olha, a gente viu rodoviária, a gente viu ginásio de esporte caindo, educação e débito do município lá embaixo, um dos menores do Brasil. E aí você
fez com que isso mudássemos a cara da cidade de Medeiros Neto. Vamos pontuar. Na questão educação, vamos mudar um pouco o assunto, depois a gente fala do novo de contas. Vamos falar. Questão educação, por exemplo. Desse contexto, o que a administração Beto Pinto deixou plantado, semeado em Medeiros Neto? Olha, Fernando, quando é importante demais você puxou a conversa, e eu não acredito que não existe assunto nenhum que você pode conversar com a população se não tiver falando sobre a história, sobre o passado, o presente e aí apresenta o futuro. Então, por exemplo, quando eu assumi o mandato de Medeiros Neto, eu fui eleito aproximadamente com 70% dos votos. Mas eu encontrei aqui uma educação em greve. Já tinha por mais de 4 meses que não recebia salário dos professores. E a educação de Medeiros Neto, você imagina um professor que tem filhos, que tem a sua família, que vive daquele sustento, daquele salário, e ele sem o dinheiro, como afeta a emoção dessa pessoa? Ele tem que ir para a rua, contestar, protestar. Então a educação acaba, porque não tem condição de passar uma coisa positiva, não tem condição de passar um conhecimento com o ar mais otimista. Com qualidade? Com qualidade, porque ele está afetado. Então eu peguei a educação em Medeiros Neto desse tipo, de cabeça baixa, na situação extremamente de derrota, certo? O setor educacional do município de Medeiros Neto. E não foi só educação. Foi educação, foi saúde, foi a infraestrutura, foi assistência social, foi tudo. Eu peguei uma população em Medeiros Neto, porque quando se fala assim, jogaram uma bomba na cidade, ou caiu uma bomba na cidade, aquilo aconteceu, aquele fato, mas as pessoas não perderam a esperança, vão reconstruir. Mas quando você pega uma população, 8 anos, que vai deixando a coisa acontecer, que vai... A autoestima vai embaixo. É a pior coisa do mundo você resgatar isso na população. Foi mais difícil construir tudo isso ou reaquecer a população, a tropa, a autoestima do Medeiros Netense? Se você consegue fazer com que levante a autoestima da população, numa visão global. Você não consegue levantar a autoestima da população numa visão isolada, certo? Só de uma obra. Eu fiz uma obra tal, levantou. Não. A autoestima da população, ela vem em um contexto amplo. Por exemplo, você não tem condição de conversar com a pessoa para levantar a autoestima se ele não está recebendo salário, ou se o salário não seja digno. Então, vai pensar o quê? E o salário é que vai botar alimento na barriga da pessoa, certo? E como é que ele vai falar com você se ele está passando fome? Você está com a prestação dele atrasada? Se ele está não pode comprar os remédios que está precisando de ser comprado, e por aí vai. A necessidade dele. Como é que você vai levantar a autoestima da pessoa que está totalmente acuada, depressiva na questão financeira? Então, tivemos que enfrentar esse primeiro passo, a questão financeira. E olha, Fernando, que foi tamanho o avanço nosso, tamanho o avanço na educação em Medeiros Neto, que passou a ser, além de levantar a autoestima, passou a ser referência. Ora, olha só que para relembrar um processo como esse, nós conseguimos em Medeiros Neto, tinha, em 2003, me parece, tinha sido aprovado um plano de carga e salário, e tinha parado isso aí. Nós conseguimos, com debate, com transparência, com parceria, com seriedade, resgatar, além de pagar o salário, tudo atrasado que tinha na população, ainda aprovar, pactuar esse cargo e salário para todas as classes. Ora, isso significa que quando eu assumi, a maioria dos funcionários concursados recebiam o salário mínimo. A grande maioria. E quando eu terminei o mandato, ninguém recebia menos do que o salário e meio, a quase 2 salários mínimos, o menor salário. E professores ganhando até 3 mil e tantos reais e tal. Então, a coisa fluiu porque o bolo é um só. Nós pegamos essa coisa e subimos discutir com a população, com a classe, e distribuímos, e isso afetou bastante. Não ficou só nessa questão salarial. Nós pegamos, por exemplo, a questão física das escolas. Era tristeza, estava tudo pintado de verde, até dentro da sala de aula. Estava a cor escura. Pensa, porque existia a preocupação de colocar uma caracterização de um partido ou de uma imagem da pessoa que era verde, significa esperança, ou então que se era vermelho, significa de um partido. Por aí, é uma coisa louca. Acabamos com isso, no entanto que não existia cor nenhuma do meu mandato, apenas discrição, cor clara, porque a luminosidade na sala de aula é subimportante, que a pessoa, para poder ler, um aluno para ler, ele tem que ter uma cor clara. Como é que você vai pintar de verde uma sala de aula? Rotular as escolas, rotular postos de saúde. Respeito
desrespeito à população. Então, eu compreendo assim, certo? Então, nós começamos, todas as escolas do município de porte médio foram reformadas, ampliadas, praticamente reconstruídas.